que você sabe sobre bruxas? No vídeo de hoje, neste especial de Halloween, a taverna vai te mostrar como preparar os magníficos palitos dedos de bruxa com orégano e parmesão. E embebido nessa história, vamos te contar a verdadeira história de uma bruxa. Nossa inspiração de hoje é Mima Reinhardt, a bruxa de São Paulo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre uma tal Inquisição Europeia, não é? Mas tu sabia que não foi só na Europa que aconteceram esses episódios de caça às bruxas? Um dos casos aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Mima Reinhardt, a nossa bruxinha do dia, era uma mulher francesa, casada com René Renard. Mima e René viajaram da França para Portugal, na esperança de conseguirem ter uma vida um pouco menor, já que naquela época era muito comum os europeus irem para novas terras em busca de tesouros preciosos, por exemplo. De Portugal, o casal então foi mandado para o Brasil, para viver na vila de São Paulo. Após passarem dias e dias viajando e depois por uma longa estrada de carroça, Mima chegou em um vilarejo e se instalou com o seu companheiro lá para morarem por um tempo. Conforme os meses, os dias, os minutos, os segundos iam se passando na vila de São Paulo, o povo falava cada vez mais sobre os franceses que chegaram, cheio de pompa, mas principalmente sobre a tal mulher, Mima, já que ela era uma mulher muito bela, jovem e bem cobiçada. O povo local, deslumbrado com a beleza de Mima, começou a agir de forma estranha. E foi assim que o marido de Mima Reinhardt, René, foi assassinado por um homem que desejava casar-se com Mima a qualquer custo. Mas as mulheres não faziam questão de olhar na cara da pobre Mima. Todas as mulheres a odiavam por ser tão desejada assim, jurando até que ela tinha feito um feitiço para ser tão bela e iludir os homens. Por inveja, né? Coitados. As bruxas de antigamente eram conhecidas por sua beleza estonteante. Ora, mulheres muito belas, talvez. Seu alto conhecimento da natureza e por costumes que hoje seriam considerados muito legais, para falar a verdade. A caricatura das bruxas que a gente conhece hoje foi consolidada pelas histórias dos irmãos Grimm, como Hansel e Gretel, ou João e Maria, e a Casa de Doces da Bruxa da Floresta, e Rapunzel com a sua mãe adotiva, que era uma bruxa. Muitos comentam que Mima, muito triste com a morte do marido, só viu uma possibilidade para se sustentar em uma época onde, infelizmente, as mulheres quase não eram tidas como figuras respeitosas. Elas não trabalhavam. Era o famoso girar a bolsinha, que era a alternativa. E isso acabou reforçando cada vez mais o estereótipo da bruxa que Mima carregava. Mulher da vida, chamavam ela. Mas outros relatos contam o contrário. Ao invés de tentar se prostituir, algumas línguas dizem que em uma de suas andanças pelos campos próximos à vila, Mima acabou descobrindo um certo objeto enterrado. Descobriu um livro. Ela começa a ler este livro e descobre coisas que estão além da compreensão humana cotidiana. Ela aprende ritos de magia negra. Mas não foi só isso que o livro ensinou a ela. Também contido neste livro tinha uma receita secreta de biscoitos dedo de bruxa com orégano e parmesão, bizarramente deliciosos, que vamos te ensinar agora. Os ingredientes completinhos dessa receita estão na descrição do vídeo, então corre pra lá e pega tudo. No recipiente largo, começa colocando então a farinha de trigo, a farinha de milho, o queijo, o orégano, o sal e mistura tudo muito bem como se fosse começar um feitiço. Depois, pega um pouquinho de manteiga, uns cubinhos assim geladinho mesmo da geladeira, sem sal, tá? Para não mexer na quantidade de sal. Coloca dentro desse recipiente aí e mistura com as duas pontinhas dos dedos. A gente não quer esquentar, a gente só quer misturar, então não usa a palma da mão. Mistura bem esses ingredientes até formar um farofãozinho. E aí,
Aproveita aí durante esse processo e vai lá e bota o forno a esquentar a 200 graus Celsius para assar esses biscoitinhos aí. Na sequência começa adicionando então azeite de oliva e o ovo, misturando tudo muito bem, porque agora vai entrar a parte mais líquida da nossa receita. Então agora vai ser adicionada água aos pouquinhos e pode misturar bem que vai dar bom. A massa então ela não pode ficar muito esfarelenta, mas ela também não pode ficar grudando na mão, então acerta aí a quantidade direitinho. Quando ela estiver bem homogêneazinha, começa retirando pequenas porções com as mãos e vai esculpindo esses dedos. A gente utilizou aí ferramentas de trabalho de quem faz lá flores de açúcar e tal com pasta americana. Então a gente tinha à disposição isso daí. Mas se tu tiver em casa outras coisas, outras ferramentinhas que tu quer utilizar, não tem problema. Pode usar faca, pode usar garfo, pode usar o que quiser. Começa a esculpir então os dedos, ali a gente fez as dobrinhas da pele, a gente fez cutícula também. E quando tiver isso aí feitinho, pode colocar então a amêndoa em lasca para representar a unha. A gente ainda cortou a pontinha dela para ficar mais pontiagudazinha, mas pode manter o formato da amêndoazinha que vem aí. Tenta pegar a mais inteirinha possível que pareça mesmo uma unha. Depois pode colocar aí junto um pouquinho desse molho para fixar, caso for preciso, se não, pode ajeitar na forma e botar para assar no forno pré-aquecido por cerca de 15 minutinhos ou até que esses biscoitos aí dourem. Depois que eles estiverem prontinhos é só retirar e deixar esfriar numa gradezinha. E quando for empratar, não esquece de colocar um molhinho vermelho aí para imitar o sangue, que o pessoal vai poder pegar esse dedo, passar no sangue e comer. Fica um espetáculo de bom, sério, o sabor é maravilhoso, ele fica crocante, tem gostinho de queijo, o orégano, todos aqueles condimentos maravilhosos que vão ali junto, gente, fica um espetáculo, dá uma explosão de sabor muito boa na boca. E é super simples de fazer. Mas quanto a Mima, ela não parou por aí não. Ela havia se deliciado com as páginas daquele livro. Logo, ele penetrou na mente dela de uma maneira que não poderia mais sair. Ela havia se decidido que chegou a hora de fazer a vila toda pagar e arder em desgraça, depois de a terem feito sofrer tanto e por todo o desprezo causado a ela. Ela começou a se aprofundar mais e mais na arte das trevas, até se decidir sobre desencadear um ritual terrivelmente cruel. Ela amaldiçoou a vila e seus moradores, rogando praga a todas as crianças que nascessem dali, que deveriam ser acometidas por desgraças e inférteis. Mas o preço desse ritual lhe custou a vida. Não se sabe ao certo o que aconteceu com seu corpo após esses eventos. Será que apenas sumiu? Algum animal comeu? Será que Mima foi assassinada e acusada de atos de bruxaria pelos quais nunca sequer cogitou cometer? Pois é. Essas são verdades que o tempo encobriu e talvez jamais volte a desencobrir novamente. Mas o que você pode fazer para não deixar essas coisas caírem no esquecimento é seguir a gente nas redes sociais, @tavernadinochef, para ficar por dentro dos bastidores e dos spoilers das receitinhas que a gente solta lá. E também já te inscreve aí no canal, ativa o sininho e comenta pra gente quais receitas tu quer ver no próximo vídeo e se tu sabia já da existência da bruxa Mima Reinhardt. É culpada ou é inocente? Queremos ver teu comentário. Aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.